Fala galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez trazendo mais um convidado para vocês e hoje o sensei Gustavo Gouveia, que é do Recife, olha só, quinto dan de Aido e quarto dan de Kendo, e vai falar um pouco hoje sobre justamente Kendo, uma área fora do eixo Rio-São Paulo, né, que é bem difícil, lá no Recife, né, ele que é presidente atual da Associação de Kendo do Recife, foi o introdutor oficial, né, da modalidade lá, mas isso ele vai falar um pouquinho melhor para a gente, mas antes de passar a palavra ao sensei, aqueles recadinhos de sempre que eu tenho, que eu sempre esqueço, de você, por favor, ajude o nosso canal a crescer cada vez mais, curtindo o canal, compartilhando com aquele teu amigo que tem vontade de conhecer um pouco mais sobre arte marcial e principalmente o Kendo, né? E, se possível for, inscreva-se no canal também para você ajudar cada vez mais essa comunidade a crescer. Sensei Gustavo Gouveia, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, por poder conversar um pouquinho aqui com a gente. E eu já começo perguntando ao senhor, como é que foi o teu início nas artes marciais? O senhor chegou direto no Kendo? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Olá, Arnold, um prazer estar aqui com você e com sua audiência. Muito obrigado pelo convite. Espero animar o pessoal aí a praticar Kendo e Aido e dar um pouco mais de informações sobre isso, que aqui no Brasil às vezes não tem tantas informações sobre essas artes, né? Bem, respondendo a sua pergunta, eu comecei artes marciais, na verdade, assim, como a maioria das crianças, aquilo do judô, interesse por karatê, taekwondo, essas coisas todas, sempre tive esse interesse, mas só fui praticar realmente de uma forma constante bem mais tarde, isso já eu adulto, treinei Aikido, né? Eu treinei Aikido por vários anos, mas sempre tinha esse desejo de fazer arte de espada. Tinha esse fascínio pela espada japonesa. No Aikido existe treinos com espada, mas assim eu queria ir mais a fundo, queria procurar. E é claro que aqui no Recife não tinha dessas coisas, né? Até que um dia apareceu um belga, isso foi em 1993, se eu não me engano, um belga que era o karateca, sabe, quinto dan de karatê, e ele estava em dificuldades financeiras aqui, o pessoal do karatê quis ajudá-lo, e ele disse que sabia Iaido. E eu não, quando eu soube que tinha alguém ensinando Iaido aqui em Recife, eu corri, fui atrás e vamos ver, vamos conhecer. E depois revelou-se que era um pilantra, era um grande pilantra que estava enganando todo mundo, ele estava inventando as coisas, inventando kata. E claro, numa época que não tinha acesso à internet, não tinha essas coisas, né? E nós ficamos frustrados. Depois ele foi desmascarado, até desmascarado na parte do karatê também. Ele mentia que tinha sido vice-campeão mundial, só que o cônsul francês aqui era karateca, sabe? E ele, quando começou a falar isso, o cônsul, na época, tinha uma coisa que pouca gente tinha aqui, que era telefone celular. Ele pegou na hora, abriu o telefone celular e falou com o técnico da seleção belga. Disse aqui, não, você está mentindo, você não era você não participou do Mundial do México, e pá, e a gente ficou, e ficou aquele gosto terrível na boca, né, de que a sua primeira experiência foi com um canalha. mas eu sobrevivi, e mais tarde eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, isso foi em 1996, e uma colega minha japonesa falou para um conhecido que eu treinava Iaido, porque ela confundiu Aikido com Iaido, né? Que, na verdade, esse se tornou meu primeiro professor. Ele era do departamento de arqueologia, e quando ele soube que tinha alguém que treinava Iaido, ele foi atrás de mim e disse, olha, né, venha treinar. Eu disse, olha, eu não treino Iaido, mas eu quero treinar. Né? Eu fui, e aí foi dessa vez aí que eu dei sorte. Realmente foi por aí que eu comecei. O sensei Gavin Thrippland, né? E que teve uma influência enorme em mim. Eu comecei treinando lá. Depois eu voltei para o Brasil,
mas consegui manter contato com ele por muitos anos. Na época, as coisas não eram tão simples, 96, 97, não era internet como é agora, que a gente está fazendo esses contatos assim, mas ele veio, uma época que ele estava vindo todo ano, os tempos eram outros, eu também podia ir lá, e eu comecei a ir para ir fazer exames, né? Eu não tinha contato com o pessoal do Iaido aqui no Brasil, né? Era uma coisa totalmente isolada. E eu era membro da Associação Britânica de Kendo, né? Eu fiz um pouco de Kendo quando estava lá com ele, porque ele também era sensei de Kendo, né? Ele insistia que eu fizesse Kendo, mas eu não tinha tempo. Afinal de contas, o objetivo de ter ido lá era para fazer um mestrado. Só que a arte marcial eu fazia Aikido, fazia Iaido, né? Não podia fazer, mas fiz um pouco de Kendo, né? Ele insistia que você teria que fazer, era bom e tudo mais. Só que quando eu voltei aqui para o Brasil, estava muito isolado, totalmente isolado. O que é que poderia fazer? Ele disse que eu deveria procurar quem fosse a entidade brasileira que fosse vinculada a Zen Nihon Kendo Remei, via a Federação Internacional de Kendo. E o meu primeiro contato com a Confederação Brasileira de Kendo, na época, eu acho que não era nem confederação ainda, era só Federação Brasileira de Kendo, né, se eu não me engano, e foi muita resistência, né? O Kendo era uma coisa mais da comunidade japonesa, né? Eles viam com muita suspeita pessoas que vinham de fora dizendo, eu treino, eu faço, sabe? Isso. Depois, mais tarde, eu entendi por quê, né? E nisso aí eu fiquei aguardando, continuei meu contato com a Inglaterra, ia voltando lá, e eu aguardei até eu fazer exame para terceiro dan de Iaido, para poder me apresentar pessoalmente, porque aí eu teria um certificado de um certo nível de Iaido para chegar, olha, eu realmente treino, está aqui meu certificado, é reconhecido pela Federação Internacional de Kendo. E a outra coisa foi, eu tinha, meu professor lá sempre dizia, você tem que fazer Kendo também, né? E eu vi que para eu ser aceito dentro da Confederação Brasileira de Kendo, eu teria que praticar Kendo também, não era só aquele cara do IAI, né? Hoje em dia existe uma abertura maior para isso, para as pessoas que só fazem IAI, mas naquela época era feito assim, visto com muita suspeita, uma pessoa que não faz Kendo, sabe? Só faz IAI. E aí eu comecei a treinar Kendo depois. E fui também correndo atrás das graduações com o tempo. Eu tive uma sorte aqui, porque em João Pessoa veio um sensei de Kendo que foi um dos fundadores da Mugen do Rio de Janeiro, que se mudou para João Pessoa. Então, nós fizemos uma parceria, né, onde eu ia lá para dar aula de Iaido e ele vinha para Recife para dar aula de Kendo. E nós fizemos isso por muito tempo, né? Foi o sensei Oswaldo Santos, fizemos isso por muito tempo. Então, o Kendo aqui em Recife aconteceu graças a essa ajuda de João Pessoa. E hoje nós temos um vínculo muito grande com João Pessoa. O sensei Márcio Medeiros que está à frente do Kendo em João Pessoa. E nós temos esse vínculo muito grande aqui de João Pessoa Recife, né? E nisso aí, hoje em dia, eu faço parte da Confederação Brasileira de Kendo. Não só disso, eu faço parte da diretoria do Iaido da Confederação, né? Participo das bancas e sou muito bem-vindo lá, que foi uma relação que foi construída com muito tempo, né? E isso fez com que também tivemos aqui no Brasil a presença do Sensei Tsutsumi, que veio do Japão já há alguns anos que ele veio para cá e foi a primeira pessoa com uma boa graduação de Iaido, né? Ele é sexto dan de Iaido, já é sétimo, né? E quando ele veio, pôde organizar o Iaido,
realmente. O Aikido está crescendo. Nós temos campeonato, já temos vários campeonatos brasileiros de Aikido. Está para acontecer o primeiro campeonato latino-americano, né, de Aikido, vai ser o primeiro. Né? De Kendo já tem há muitos anos. Né? O Brasil é o destaque do Kendo aqui na América Latina. Mas no Iaido, o Iaido tem assim, Chile, Argentina, sabe? São países muito, muito fortes no Iaido também. Mas respondendo a sua pergunta, como foi essa evolução, né, foi longa, né, foi muito longa e aos poucos. E, de uma certa maneira, a gente ainda sofre por estar um pouco isolada, do tamanho do Brasil, né, as distâncias. Eu tenho um enorme prazer de participar dos eventos de São Paulo, mas não é uma coisa tão fácil, né? De você chegar e frequentemente vou ali em São Paulo. Lá na Inglaterra era muito mais fácil. Mesmo eu morando no outro extremo do país, eu morava no norte da Inglaterra, eu pegava um trem rápido, chegava em Londres, participava de um evento e voltava, né, lá para Newcastle, no norte da Inglaterra. Né? Era outra coisa, a gente participava de eventos no país, um país do tamanho de Pernambuco. É outra história, né? É outra coisa. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente tem, esse do isolamento. E também um rigor muito grande que existe nos exames. Né? Eu me lembro, na época que eu treinava Aikido, a graduação era uma coisa dentro dos critérios do Ranchi. Né? Você tinha um certo Ranchi lá dentro e ele participava de um evento, era ele, e ele dizia, olha, estou fazendo exame de graduação. E dava para pessoas que são vinculadas a Aikikai no Japão, ele mandava os registros lá para e o pessoal, quem está mandando é Ranchi fulano, quem é que vai dizer que ele não podia dar tantos dans aqui para fulano e tal? Dentro da Federação Internacional de Kendo é muito apertado o negócio. Assim, é tipo uma banca, tem que ter não sei quantas pessoas de tal graduação, e é feito disso, nos critérios tais e tais. Isso dificulta. Por exemplo, a gente tem uma enorme dificuldade de juntar banca aqui no Nordeste. E é custoso, porque você tem que ter um certo número de pessoas. Né? Mesmo para fazer um exame de primeiro dan, você tem que trazer 5 pessoas, sabe, graduados, e registrar. Né? Apesar do custo do exame em si não é tão alto quanto em muitas artes. Né? Mas fazer o evento é muito caro. Fazer o evento longe do eixo Rio-São Paulo, né? Sai muito caro. E por falar em dificuldade, Sensei, vou tocar num assunto aqui um pouco problemático, vamos dizer assim. O custo de um iniciante para entrar, para começar a prática do Kendo, toda aquela indumentária, a Shinai, isso ainda é impeditivo? As pessoas têm essa dificuldade ainda? Sim. Olha, essa questão do custo, né? Que muita gente chega e olha para o equipamento, né? Muita gente, a primeira pergunta que faz é quanto é? Normalmente, quanto é tudo? Quanto é a aula? Quanto é? Né? E eu me lembro, quando eu comecei a treinar Iaido, né? Aí eu cheguei, meu professor tinha uma espada fenomenal. Ele tirou a espada assim, pá, eu estava vendo. Aí ele falou, olha, essa é o que a gente chama de Shinken. É uma espada verdadeira, uma espada que foi forjada por assim, não é uma espada feita de maneira industrial, foi forjada e é um artesão registrado que faz aquilo ali, uma espada fenomenal. Ele estava treinando, mostrou para mim, e era uma espada. Quando ele falou, olha, essa é claro, né? Eu tive que cometer a indiscrição de dizer quanto é que é, quanto é que é isso aí. Ele disse, essa é uma espada em torno de $20 mil. E aí eu nunca vou treinar esse negócio. Né? Eu vou fazer uma coisa aqui. Disse, olha,
tudo que você precisa para começar a fazer Iaido é um pedaço de pau. Né? Que basicamente o bokuto, que é a espada de madeira, é um pedaço de pau. Ele diz, tudo que você precisa é um pedaço de pau. Só é obrigatório a Shinken, essa espada verdadeira para você fazer, no seu exame de sexto dan. Sabe? Isso é obrigatório. Isso vai levar muitos anos para chegar lá. Né? Daqui para o seu exame de sexto dan vai levar muitos anos. Mas se você está planejando ser pobre, aí realmente vai ser difícil. Vai ter muito tempo, mas se seu plano é ser pobre, você não vai ter dinheiro para fazer isso. Então, até mesmo a questão do Kendo, né? A gente tem equipamento para emprestar. Né? A pessoa quer experimentar, a gente tem. Inclusive, até isso tem um certo custo para a gente, porque a gente não como a organização, a Associação de Kendo do Recife, a Confederação Brasileira de Kendo e tudo mais, não são organizações que têm um fim de lucro, né? Nós temos equipamento para emprestar, né, que você pode, no início, quando eu comecei a fazer Kendo na Inglaterra, também era um equipamento, aquela armadura, aquele bolgo, né, foi emprestado. É claro que era um bolgo que estava lá, intocado, cheio de ácaro e coisas, que era para incentivar você a comprar o seu. Né? O melhor incentivo a você comprar o seu é usar aquele do dojo. Né? Mas o tipo, você pode começar, se você realmente tem uma paixão pela coisa, né? Então, normalmente eu vejo a pessoa que chega e está muito preocupada com o custo, né? Quanto é que eu vou gastar, né? Vai ser muito difícil essa pessoa realmente fazer o Kendo e Aido. Nós tivemos casos aqui de pessoas que começaram, estudantes ainda, que começavam com equipamento emprestado da gente, e aos poucos foram trabalhando, comprando uma peça, comprando outra, né? Hoje estão com excelente equipamento, fizeram a opção de não serem totalmente pobres, né? Talvez só um pouco pobre, mas não muito pobre, que deu para comprar o seu equipamento, né? Então, mas essa questão do custo é verdade, é muito caro. Não era para ser tão caro, porque a gente tem que importar essas coisas, sabe? Shinai é muito caro, é um equipamento que é a espada de bambu, e quebra, é caro, e nós importamos, pagamos. E eu me lembro, uma vez, um sensei japonês estava visitando aqui em Recife, sétimo dan, ele vinha por causa de swap aqui, e a gente falou para ele das dificuldades de comprar equipamento muito caro, e falei do imposto. A gente muitas vezes comprava, né, vem direto de fora, e quando chega aqui é taxado. E o pessoal da Receita muitas vezes olha para aquilo eles fazem uma busca na internet assim, e dão um preço. Diz assim, isso aí está com cara de ser não sei quantos dólares. Pá, e bota, e taxa. Né? Não acredita na nota que você botou. Né? É claro, porque a nota o cara bota qualquer preço, né? E esse sensei, ele disse, olha, mas vocês produzem bolgo, armadura, produzem bolgo, shinai aqui no Brasil? Não. Aí ele disse, então por que tem imposto? Porque a lógica do imposto no Japão é para controlar o mercado, para você não ficar recebendo material barato de fora e isso prejudicar a indústria nacional. Né? A lógica aqui no Brasil é imposto é qualquer coisa que ele consegue taxar, né? E você aceita, tem que é taxado, o que é que você pode fazer, né? E a lógica do imposto, assim, para equipamento esportivo, né? Então você fica pensando, qualquer esporte que usa equipamento caro aqui, né? É uma complicação. É uma complicação. Como é que você vai incentivar esporte? Pessoal que gosta de arco e flecha, né? Você começa a pensar assim, um arco decente é uma fortuna. Então é melhor não fazer arco, sabe? Fazer outra coisa. Isso realmente impede a evolução, eu acho, é essa questão do equipamento.
Agora, para o Iai, assim, que tem a questão da espada, existem espadas que não são essas espadas forjadas, que a gente chama de Iai-To, são feitas em escala industrial, usando uma liga metálica, são bem mais em conta, mas são caras. A espada para treino é cara. E a gente tem que ter cuidado, porque essas espadas, que são espadas decorativas, que a gente vê para vender, muitas vezes na Liberdade, não são para prática. Né? Isso é perigoso. Eu falo muitas vezes, já vi gente se acidentar, né, querendo usar a espada que não foi feita para prática. Né? Eu dou um exemplo, imagine você ir jogar tênis com uma raquete feita de arame, sabe? Não vai funcionar. Né? Então, tem que ser o material apropriado. E vai ser caro. Vai ser caro. Entendi, entendi. Meu background como uma de arte marcial chinesa, a gente sofre a mesma coisa. Para ter um facão decente, um bastão que seja maleável, duro, resistente, mas maleável, você tem que importar, entendeu? E cai nesse mesmo dilema, né? Taxação, tudo caro, vai depender do dólar, né? Frete, por aí vai. Então, não estamos muito diferentes, não, entendeu? Agora, outra pergunta, Sensei, com relação a escolas tradicionais, né? O chamado, se não me engano, Koryu, né? Do Iai. Eu sei que o senhor tem alguma experiência com isso. Quais seriam essas diferenças, né, do que está dentro da confederação, o que dá pela Federação Internacional de Kendo, e essas escolas mais tradicionais, essas escolas mais antigas? Isso. A questão de Koryu, né? Ko é antigo. Ryu é o estilo, a escola, o que é que foi. Então, são os estilos antigos. E isso é fundamental no Iaido, né? Não no Kendo. No Kendo, não. No Kendo não é essa, não existe essa questão, mas no Iaido, sim. O Iaido, né, se a gente pensar nos diferentes estilos que existiam, né, existiam vários tipos de estilos no Japão, né, e eles, é claro, antigamente a ideia, né, era sobrevivência, né, eram artes para sobreviver, eram coisas secretas, né, era fechado, secreto, cada um, não tinha aquele negócio, vou fazer propaganda do meu estilo, né, chegasse, vamos, né? Não existia isso. E isso foi se desenvolvendo por centenas de anos. Né? Esses estilos foram se desenvolvendo. O Kendo, ele como já teve uma função de educação, quando a gente vê o Kendo, principalmente a partir, quando foi estabelecida a Dai Nippon Butokukai, que foi a organização responsável por organizar as artes marciais. Né? E o Kendo, ele foi visto como uma maneira para educar a juventude. Né? Isso eu estou falando do pré-guerra. Né? Então era visto assim, então foi divulgado pelo país inteiro, pelo Japão, as escolas faziam esse tipo de treinamento, então a ideia era fazer o espírito vigoroso e buscar aquela ideia do espírito do samurai. Né? Então aconteceu essa ideia que não era muito uma questão de estilo, qual era a escola. Né? Havia as diferentes escolas de Kenjutsu que fizeram surgir o Kendo. Né? Quando, mais tarde, isso aí a gente já pula para o final dos anos 60, anos 70, né? Do século passado, o Iaido foi incorporado dentro da Federação de Kendo. São 3 artes dentro da Federação Internacional de Kendo. O Iaido, o Kendo propriamente dito, e o Jodo, que é a arte do bastão. A ideia que eles tinham a princípio do Iaido era fazer uma coisa para o praticante de Kendo começar a treinar Iaido. E eles criaram um estilo padrão. Esse estilo padrão, Seitei, que literalmente significa padrão, né? Esse estilo padrão foi buscado em várias escolas diferentes. Né?
Isso acabou sendo visto como um instrumento maravilhoso para juntar todas as escolas para participar de eventos e poder ter coisas como, por exemplo, um campeonato. Né? O campeonato de Aido é parecido com um campeonato de kata no karatê. Você vê as pessoas fazendo kata e vê quem fez melhor. Né? Mas você, se estão fazendo estilos completamente diferentes, vai ser muito difícil você julgar. Né? E você vai ter uma possibilidade das pessoas treinarem juntas. Né? Mas, mesmo assim, na essência do Iaido tem a transmissão. Né? Como é que foi feita a transmissão? Você recebeu de um sensei, que recebeu de um sensei, que recebeu de um sensei, né? Como a gente tinha falado antes, assim, a minha ligação hoje em dia com o Japão, né, é com o sensei Alexandre Pereira, que está no Japão, né, que é aluno de Yoshida Sensei, que por acaso era também o sensei do meu sensei lá quando eu estava na Inglaterra. Quando eu encontrei, né, o sensei Alexandre Pereira, para mim foi, poxa, a gente finalmente, eu consegui reatar esse vínculo com o Japão, né? E daí para de Yoshida Sensei, né? A gente pode ir voltando para várias gerações até o fundador do estilo, que foi Hayashizaki Jinsuke. Né? Então, eu estou falando de uma coisa do final do século XVI e início do século XVII. Né? Foi quando começou o estilo Musou Jikiden Eishinryu, que a gente chama Musou Jikiden Eishinryu. Né? Para o praticante de Aido, você fazer parte de uma linhagem é muito importante. Então, você tem o estilo Seitei, que é que a gente tem dentro da Federação Internacional de Kendo, todos praticando juntos, e qual é a linhagem que você faz parte. Certo? Porque senão vai ser aquilo de você ver vídeos da internet e imitar o que eles estão fazendo. Né? E na prática você deve ter esse sentimento também nas artes chinesas, também tem as formas dos katis que fazem, que você sabe que a essência é transmitida pelo professor. Se você ficar vendo o vídeo lá, você vê o movimento, tudo, mas a essência vai ser o professor que vai chegar e vai dar aquele toque, vai dizer, olha isso, é isso, a aplicação, o que é que está por trás, qual é a origem, e depois você fazer a versão da forma para o seu nível. Você evoluiu mais, ele diz, agora você começa a fazer dessa maneira, porque você está num nível mais elevado, né? Quais são as coisas. O objetivo da prática da arte marcial, né, é o autoaperfeiçoamento. Né? Se você não tem nada para se aperfeiçoar, porque é só aquela imagem que você viu no vídeo e você fez aqui, né, cadê o processo? O processo é que é a parte importante do Iaido. Né? E não assim, o fim, chegou aqui, pá, esse que é o processo. Né? Então, esse processo no treino do Iaido, o aprimoramento, como você está fazendo as técnicas, como é que você está evoluindo, e você tem que estar ligado a essa tradição, né? Porque senão perde a essência do movimento, perdeu totalmente só. Eu acho que as artes marciais tradicionais, elas todas se juntam nisso aí, nessa de como é que está a questão da transmissão. Né? Como é que você vê, toda vez que você faz as formas, você se lembra como é que o seu professor falou isso, o que é que o seu professor tinha dito, né? O que é que ele mandou ter cuidado, né? Essas coisas todas. Mas por aí. Excelente, Sensei. Bom, a gente já está chegando próximo do final. Eu gostaria de saber como é que as pessoas podem fazer hoje para entrar em contato com o senhor, com a associação que o senhor representa, para treinar aí na região do Recife o Kendo e o Iai, né? Nós temos treino de IAI na Universidade Federal de Pernambuco, e temos também na Associação Cultural Japonesa do Recife. É fácil de achar pela internet. Estamos retomando os treinos. Né? A pandemia teve assim, um efeito terrível para termos das práticas. A gente teve um lado muito positivo, que foi os treinos online, fez com que a gente pudesse aproximar pessoas que estavam muito distantes. E a gente continua com os treinos
online de Aido, sabe? Então, muitas vezes a gente está no treino, então eu estou ali no treino e vem gente de João Pessoa, de Fortaleza, de Brasília, São Paulo, e a gente junta ali Bahia, e faz, eu acho isso uma coisa extraordinária. Mas a retomada foi uma coisa difícil, inclusive assim para arrumar locais para a prática, né? E é uma coisa que a gente ainda está vendo. Mas temos esses treinos, principalmente o Kendo, e agora no mês de fevereiro, espero que seja uma coisa mais regular, de terças e quintas na Universidade Federal de Pernambuco, à noite, e aos sábados na Associação Japonesa, né? Sábados pela manhã. Mas eles podem procurar nós temos a página no Facebook, no Instagram, se botar Associação de Kendo do Recife, vai achar, são bem-vindos para ver um treino. Eu acho sempre interessante as pessoas pesquisarem antes, sabe? Porque já aconteceu muito, a pessoa chega lá para treinar e pergunta, e ele começa a ver, acha interessante, mas isso é bom para perder peso? Quer dizer, a preocupação do cara, eu disse, olha, não procure um crossfit aí, né? Não recomendo, não recomendo, se você quer perder peso, não. Então, conhecer o máximo antes, né? Para ver o que é, e ver se não é isso, eu acho legal, é isso mesmo que eu quero fazer, né? Não é para o gosto de todos, e da mesma maneira que artes marciais é um leque enorme. Então, você pode encontrar diferentes artes marciais e se encaixar nela. Olha, desse jeito que eu gosto de treinar, isso que eu gosto de fazer. Eu ainda não entendo muito como é que a gente gosta de fazer Iaido. Iaido é muito chato, sabe? O negócio... eu fico... Como é que alguém assim, diz, olha, eu acho... assim, você vê as poses, vê o cara pegando a espada e tirando a foto, isso é legal, sabe? Mas você ficar 1 hora, sabe, fazendo aquele negócio com a espada, eu fico assim, realmente precisa ser um tipo muito especial de gente que tem interesse nessas coisas aí, sabe? Que queira fazer isso. Excelente, Sensei, excelente. Eu, mais uma vez, agradeço muito a tua presença, as suas Eu que informações, agradeço. e fica aí o convite, né, para o pessoal que queira praticar, procurar o senhor e a sua associação, aí a região do Nordeste, Recife de maneira geral, para um treino, e quem sabe se encontrar no Kendo, no Iai, né, ou até mesmo não, vai visitar e ver se, não, isso eu não quero fazer, eu parto para outra, mas pelo Ou menos como. descobre uma outra arte, né? Eu É, fui via, por exemplo, foi via Aikido que eu fui para o Iaido. Quer dizer, você pode usar aquela para descobrir uma outra, né? exatamente. É para isso que a gente está aqui, entrevistando as pessoas, mostrando os caminhos para que elas tenham esse leque de escolhas. Novamente, Sensei, muitíssimo obrigado pela tua presença, Obrigado, pela tua obrigado. entrevista, e a gente se vê numa próxima, tá? Um abraço, tchau, tchau. Ótimo, grande abraço. Até mais.